Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. De volta, CBN Cotidiano, agora com o Dr. Henrique Bonaldi, 4h46. Hoje vamos falar de vape, né, Dr. Henrique? Não tem um cheiro que incomoda, parece bonitinho, mas faz o mal daqueles, né? É o descolado do vape. Ele descola você da vida, é uma delícia aquilo. O slogan. O Dr. Henrique Tá Bonaldi doido. lançou uma agora, hein? Ô, Johnny, gente, primeiro boa tarde, né? Boa Vocês tarde, estão bom, hein? boa Tudo tarde, bem? bem-vindo. Santa Paz? É que tem uns trem que eu não entendo, né? Você falar, por exemplo, minhas tias, eu tenho 216 tias, e 215 fumam. Mas, cara, elas são nascidas na década de 50, algumas na década de 40, 60, onde a gente não sabia o mal que aquilo ia fazer, né? Era propaganda da Marlboro. O cara era bonitaço, corria em cima de um cavalo de 6 metros de altura. Então, Johnny, eu não vou dizer que justificável, eu ia dizer, mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer assim, que a gente consegue entender o sujeito que ao longo dos primeiros 20 anos viciou-se naquilo e não consegue desligar daquilo. Eu consigo. Uhum. Agora, você vê um moleque de 20 anos de idade, 15, 20 anos, com todo o apelo científico em volta da coisa do cigarro, agora da coisa do cigarro eletrônico, você vê o cara botar aquilo na boca, assim, é incompreensível. É como se ele tivesse direito, ao longo dos anos, de ir dando tiro na cabeça até uma hora que não dá certo mais, porque tá comprovado o negócio. O que você está fazendo com esse trem na boca, meu Cristo amado, entendeu? E- É um negócio que chateia quem lida o cara da saúde, Johnny. Não vê isso com olhos de moda, vê isso com olhos de problema, assim, meu irmão. Você tem ideia do que você está fazendo? O cara que usa no sábado à noite, pra ele se engraçar com a menina que usa no sábado à noite para, né, para ficar mais descolado, é uma coisa. Agora, o cara que usa isso diariamente, rapaz, pelo amor de Deus, Dr. lê Henrique, no Google. desse uso aí na balada, por exemplo, para um uso diário, demora muito para acontecer? Ele tem um poder de viciar muito grande? Mais do que o cigarro, por exemplo? Tem um poder de dependência danada. E você sabe que é quase que não se acha hoje no mundo, na história do tabagismo no mundo, o sujeito que consegue fumar só na hora que ele está tomando café, né? E ele só toma café no sábado às 8h30 da noite. Você não acha isso. Exatamente pelo poder viciante diferente, talvez, diferente um pouco de algumas outras coisas, como, por exemplo, gordura, açúcar, ou mesmo a cerveja, que tem gente que... Não, meu sogro, por exemplo, minha sogra, principalmente, bebia só no carnaval, cara, a vida inteira. Então, o poder viciante, ele é menor. Para alguns indivíduos, mesmo menor, ele já é viciante. Eu não estou dizendo que não tem poder viciante. Agora, o cigarro, Johnny, quem você conhece ao longo da sua vida que fuma 2 cigarros sábado à noite? Isso não existe, cara. As pessoas não conseguem. Aquilo causa fissura, aquilo causa abstinência, o sujeito treme. Tem gente que desorienta por ficar sem o cigarro. E o cigarro, Johnny, para me estender, desculpa, né? Imagina, como tá falando muito bem. como diz minha mãe, falando igual pobre na chuva, minha mãe fala assim. É assim, ó, o cigarro, a gente mede ele por um negócio chamado anos-maço. Então é mais ou menos assim, ó. O cara que fumou 2 maços por dia por 20 anos, na cabeça do médico, ele não fumou 20 anos, ele fumou 40, porque foram 2 maços, entendeu? O cara que fuma 3 maços pelos mesmos 20 anos, a gente não considera que ele fumou 20 anos. A gente considera que ele fumou 60 e assim vai. Isso é uma medida da carga tabágica. Para que isso importa? Porque é diretamente proporcional ao risco que você tem de fazer enfisema, de fazer doenças progressivamente piores dentro do pulmão, como, por exemplo, bronquiectasia, que é uma doença grave, severa, chateia a vida do cara, o cara morre afogado dentro de secreção, um negócio horroroso, aumenta o risco de câncer. Então, não é só fumar ou não fumar, é a carga do tabaco. Qual que é o problema? E quem está nos escutando e fuma está falando assim, tá vendo lá, ó? É só eu diminuir. Então deixa eu dar uma péssima notícia para você. Diminuir é muito difícil, por isso que eu estou perguntando, estou brincando com o Johnny. Já viu alguém que fuma 2 cigarros só sábado, 8h30 da noite? Isso não existe, porque o poder de vício do cigarro, dentre os mais de 1000 componentes ruins que tem dentro do cigarro, é muito grande. O cara não consegue, Johnny, administrar isso, ele acaba ficando viciado.
Doutor Henrique, tem um ouvinte nosso que está ouvindo o programa lá dos Estados Unidos. E aí ele está dizendo que lá é comum as pessoas usarem até trabalhando. Eles fumam trabalhando o vape. E pergunta se aqui no Brasil isso é permitido, né? A venda, a comercialização. O senhor já está falando que faz mal para a saúde, mas ele pergunta sobre isso. Sob lei, né, os cigarros e os cigarros eletrônicos são proibidos em algumas dessas circunstâncias. Prédio fechado, e assim vai, até repartição pública, ele não é permitido. Tem até algumas ruas aí que o pessoal às vezes põe a plaquinha que é para evitar o uso, então bar, essas coisas tá se evitando. Agora nos Estados Unidos realmente é maior. Lá essas casas de venda, né, do vape, elas são lotadas assim, né? O cara consegue fazer uma vida de 10, 15, 20 anos trabalhando com isso e vendendo. Aqui no Brasil esse apelo é menor, né? E isso é bom, Johnny. De alguma forma Uhum. parece que eu não sou muito a favor do Estado mandar e desmandar na gente, não, mas nesse sentido a gente está falando de saúde, né? Igual o uso de capacete. Nos Estados Unidos o uso de capacete não são todos os estados que obrigam o uso de capacete, mas ó, pra você ver que decisão difícil. Aí o cara cai com 30 anos de idade, fica dependente. Quem cuida desse cara depois, entendeu? Então, como no Uhum. Brasil a gente tem o SUS, que acaba cuidando de todo mundo e é uma porta aberta para esse desamparo, quem não tem condição acaba caindo no SUS, precisou ter a lei de falar, bicho, vai usar capacete, não me interessa. Porque se você cair, minimamente você consegue reduzir o dano e aí custa menos para a área da saúde. Então, tem hora que para a saúde da gente, desculpa, tem que pensar um pouquinho nessas coisas sim. A Naya Amaral fala sobre tratamento para parar de fumar. Ela disse que no posto tem um adesivo, uma espécie de adesivo que tira a nicotina. Ela disse isso aqui e pergunta se ele serviria também para quem usa vapor e quer parar de fumar, ou não, a substância é outra. Não, nos vapes que contém a nicotina, isso adianta sim, mas o tratamento do antitabagismo, o Johnny, ele perpassa pelo adesivo, mas ele não termina no adesivo, ele é um atendimento multiprofissional, assim, tem algumas profissões que induzem o cara, ou pelo menos sugerem ao cara, mudarem alguns estilos do cara, então ninguém consegue parar de fumar com essa efetividade toda, porque agarrou um adesivo no braço. O cara que acha que vai agarrar um adesivo no braço e a partir de manhã ele não vai fumar, ele dá com os burros na água, porque a potência do cigarro, e assim é com alguns dos vapes aí, é muito grande. Então o cara precisa mudar a atividade física, ele precisa mudar a dieta, ele precisa mudar a hora que ele acorda, ele precisa mudar o hábito que é ligado ao cigarro. Então algumas pessoas da psicologia falam, cara, você fica maluco quando você toma café, então faz um favor, troca o café por isso, por aquilo, ou minimamente usa o café na hora que você está em tal outra condição, sabe? Você vai tentando modificar o hábito do sujeito, que acaba virando um hábito. Você sabe que eu tenho um primo, que eu gosto muito, aliás, que ele fala para mim assim, Henrique, eu comecei a fumar quando eu era adolescente, porque no rockzinho lá na balada, né, eu não tinha o que fazer com a mão. Oxe. E aí eu estava tão inseguro naquela ocasião ali, não sabia, vou namorar uma menina, não vou, meu Deus, como é que eu faço? E aí eu colocava o cigarro na mão e me acalmava. Olha, ó, pra você ver como é hábito. Não necessariamente é. Porque, Johnny, pensa comigo, o cara põe fumaça para dentro do peito. Não tem. Exatamente. A gente tem que entender o tabagismo como uma transformação de hábito. E é claro que depois, quimicamente, o cara fica dependente. Mas no início, não é diferente do hambúrguer, né, cara? Você põe um hambúrguer na boca, Uhum. que trem maravilhoso, é gostoso. Aí você precisa combater o que é gostoso. Agora o cara põe fumaça para dentro do peito. Ele dorme. Eu atendi uma paciente no hospital, só para terminar, e ela fumava 3, 4 maços dia, pra você ter ideia, durante o banho eram 2 cigarros. Você pode imaginar a mulher Caramba. tomando banho então pode ser desastrosa a relação com qualquer um desses dispositivos. O cigarro, às vezes a pessoa está muito estressada. O senhor falou aí da questão da socialização, do hábito. E tem gente que às vezes se estressa bastante, vai lá fumar um cigarrinho e tomar um café. Dá uma sensação, não sei se libera alguma coisa no organismo. Por quê? Dá essa sensação de relaxamento? Isso tá um efeito na cabeça? Ou são as substâncias mesmo que o cigarro, que contém no cigarro? É a mesma sensação da abstinência, né? É a sensação, o que o drogadito chama de fissura, né? Eu não consigo parar quando eu sinto falta, me faz falta, eu fico taquicárdico, eu fico ansioso, eu fico irritado, e a droga consegue me dar, é a mesma coisa, né? É que a diferença é que, como é proibido, eu chamei de droga, e o outro, como é autorizado, eu chamei de cigarro.
mas é a mesmíssima sensação, que é a mesmíssima sensação do alcoólatra, né? Existe um questionário chamado CAGE, C-A-G-E, que aplicava-se, nem sei se é isso ainda que se aplica para você determinar se o cara estava alcoólatra ou não, Johnny, que uma das perguntas é se o cara ficava chateado sem e se ele tinha vontade de beber assim que ele acordava. O que esse questionário está perguntando? Se sem a substância você funciona com pior qualidade de vida, e se quando você acorda você é maluco para colocar a substância na boca, porque você está percebendo que sua vida não está tão legal. Isso é o vício. Este cara está viciado. Então, independente de qual substância a gente está falando, essa sensação de, ai, graças a Deus, vou fumar um cigarrinho, ela é uma sensação de abstinência. É seu corpo pedindo aquela substância. O Francisco Foleto está falando aqui que ele tentou parar de fumar e ele ficou muito irritado, agressivo e voltou a fumar. É importante essa pessoa tomar calmante também, ter um acompanhamento com um psiquiatra? Precisa disso, doutor? É super importante. Em qualquer desses vícios, a gente não, em raríssimas condições, o sujeito consegue parar de fumar dessa maneira, né? Vou parar e ponto final. Ou ele toma um susto da vida, ou ele infarta, tem que fazer uma grande cirurgia, perde alguém muito próximo, descobre um nódulo no pulmão que demora 3 meses para ele descobrir que era só um nódulo, e aí ele consegue parar, ou ele precisa de muito acompanhamento, muito remédio no começo para passar essa fase de maior fissura. Qual é a boa notícia, Johnny? A boa notícia é que depois de 15 a 30 dias sem uso, você vai fazendo um clearance melhor, ou seja, você vai clareando você dessas substâncias de uma maneira melhor. E se junto disso você topa mudar o hábito, muitas vezes você transfere essa obsessão ou pelo cigarro, ou pela droga, ou pela bebida, ou pelo café. Tem gente que toma 2 garrafas de café a dia, você troca isso por uma outra coisa. Isso é muito comum, Johnny, em esporte. É muito comum você ver um triatleta, um corredor de longa distância, contar a história. Quantas vezes a gente já não viu na TV, no rádio, no jornal, o cara falando, não, eu era usuário disso, eu tomava cachaça todo santo dia, ou eu era um fumante inveterado. E o cara transforma a vida. Esse cara transformou a vida porque ele é um presenteado de Deus, assim? Ele transformou porque ele precisava ser, eu vou falar no bom sentido, quero que todo mundo entenda, né? Tem que ter maturidade para entender agora. Ele era obcecado por um trem errado. O que ele fez? Ele trocou. Deixa eu ficar fissurado aqui, ó, no esporte. Deixa eu ficar maluco aqui por uma outra coisa, por um trabalho, por artes, por pintar o quadro, sei lá o que o cara vai fazer. Então são comuns essas histórias, porque o indivíduo já tinha predisposição a fissurar em alguma coisa, a agarrar alguma coisa. Ele só trocou. Eu vou parar de agarrar coisa ruim e vou começar a agarrar coisa boa agora, que é melhor para mim. É isso. Isso aí a gente pode falar que é aquele negócio de mudar a fonte de dopamina, doutor? Exato. O mecanismo de compensação é como se o mecanismo de compensação ele se mantivesse. Só que eu troquei o que me compensa. E assim vai. Isso também é super comum no obeso. O obeso, lá pelas tantas, quando percebe que a qualidade de vida dele está muito ruim e que ele troca essa sensação da plenitude, do prazer da comida pelo esporte, é super comum, cara. O cara fica... E aí o cara vira triatleta. Não é pouco comum isso, não. Nosso tempo está acabando aqui rapidinho. Aquele lance dos 21 dias funciona? Se você mantiver 21 dias... aquele hábito você vai conseguir manter por mais tempo depois. Você já ouviu falar disso? Já. Tem uns que falam 11, outros falam 14, outros falam 21, mas é verdade. O que é isso? É hábito. Quando você transforma um hábito, quando você começa a transformar o hábito, é horroroso. Os 2, 3, 4 primeiros dias você não se encontra, você não tem aptidão para fazer aquele novo hábito, depois isso vai melhorando. E tende a terminar, tende a se resolver depois de 11, 14, 21 dias. Quanto mais tempo passa, Johnny, mais longe você fica de voltar ao hábito que você tinha, voltar ao vício que você tinha. Então é muito mais fácil um cara com 1 semana que tentou parar de fumar, voltar a fumar, do que o cara que tem 1 ano, que é muito mais fácil que o cara que tem 10 anos. Depois de 1, 2, 3 anos, a chance desse cara fumar de novo é muito pequena, porque ele já se encontrou em outro hábito. Doutor Henrique, obrigado, viu, por conversar com a gente hoje. Já está acabando o programa. Eu vou terminar com a mensagem aqui da Renata, que está dando um depoimento aqui sobre a mãe dela. A mãe dela era fumante, e aí um dia a mãe disse: se o Brasil for tetra, eu paro de fumar. O Brasil foi tetra e ela nunca mais fumou. Você acredita? Olha aí. Benza a Deus. Só não pode falar isso pro Hepta agora, né? Senão nós estamos perdidos.
Ai, meu Deus, é verdade. Tem que arrumar outra coisa, né? Gente, mas parar de fumar tem benefícios vários, Johnny. É o hábito com maior índice de doenças associadas no mundo hoje. Então, para com esse trem, pelo amor de Deus. Obrigado, doutor Henrique. Até semana que vem, viu? Vão com Deus, gente. Boa terça-feira, boa semana e obrigado aí, viu? Muito massa. Valeu.